Bom dia, irmãos. Muito bom estar com todos. Mais uma vez aqui na casa do Senhor e você aí na sua casa. A casa do Senhor, como foi falado hoje várias vezes, é nosso coração com o Senhor, né? Muito legal estar com todos aí. E a gente queria continuar conversar sobre essa série que foi começada na semana passada, sobre da morte para a vida. Pastor Edu começou falando sobre vários aspectos da morte para a vida. Espera aí que... Sem é bom, mas quando começa a encrencar é ruim, né? Ele falou sobre vários aspectos sobre essa questão da morte para a vida, e a gente queria continuar nessa perspectiva. Agora, pensando um pouquinho sobre requisitos para a vida. Na verdade, esse tema vem junto foi tirado do conceito da Páscoa, que a gente experimentou na semana passada, e é nesse tema que a gente quer conversar um pouquinho. É interessante que a vida cristã é feita de algumas coisas que parecem contraditórias, né? É um paradoxo, da morte para a vida. Como é que funciona esse negócio, que são duas coisas que parecem assim contrárias, né? Mas que fazem parte da vida da gente. E pensando nisso, a primeira Páscoa também tinha essa ideia. Essa primeira Páscoa tinha um sentido de que o povo que estava lá no Egito não está indo, e eu não liguei esse negócio, por isso. Obrigada, Danilo. Lá no Egito, eles estavam num momento de bastante pressão, num momento de bastante sofrimento. E um faraó que estava dominando, e eles pedindo: Senhor, socorre a gente. Socorre a gente. E era nesse contexto que veio a Páscoa. E conversando, o Edu falou assim: olha que coisa interessante, a primeira Páscoa também foi comemorada em isolamento. Era cada um com a sua família. Cada um com a sua família ia fazer a Páscoa juntinhos. Não iam fazer uma grande celebração, porque eles estavam com pressa. E a grande questão precisou matar um cordeiro que estava sem defeito, e passar o sangue nas portas. Depois vocês leiam de novo a história. E comeram o cordeiro e o pão às pressas, mas ganhando um pouquinho de vida, porque eles estavam saindo para uma vida de verdade. Essa era o sentido da primeira Páscoa, era o sentido da Páscoa de Jesus, que também chegou num contexto que o povo estava debaixo de dominação romana, oprimidos, corrupção de vários lados. Assim, nada parecido, né? Qualquer coincidência qualquer semelhança é mera coincidência, né? Eles estavam vivendo um momento assim, e Jesus chegou. Um momento de muita desesperança, um momento de o que vai acontecer, para onde a gente vai, o que vai ser com a vida da gente. E eu queria pensar em três coisas que nos ajudam a pensar nessa questão desse paradoxo, mas que culmina para uma vida de verdade. E tem a ver com essa questão desse sentido da Páscoa, esse sentido de que Jesus veio numa perspectiva de dar uma vida melhor. Nesse sentido, eu queria lembrar com os irmãos que a primeira Páscoa, a Páscoa de Jesus, tem a ver com o cordeiro que a gente comentou. Espera aí um pouquinho que eu estou abrindo outra cola aqui. Que eu não estou enxergando aqui o slide. E eu queria ver com vocês o texto de hoje, que é Jesus falando um pouquinho antes da sua crucificação. Que a Páscoa tem o ponto central na crucificação e na ressurreição de Jesus, não é verdade? Na morte e na revida, na vida.
E o que ele diz de novo, tem uma coisa assim desse joguinho, né? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto, produz muita vida. Percebe que tem algumas coisas que fazem parte dessa questão de para você ter uma vida de verdade, alguém morreu. Essa é a mensagem da Páscoa, essa é a mensagem de Jesus para nós. E essa é a grande boa notícia. Eu estava relendo e falei, nossa, quantas coisas aconteceram. Um pouco antes disso, Jesus tinha ressuscitado Lázaro, da morte para a vida de novo. E está nesse ponto. Jesus está indo para a cruz, o pessoal pensa, isso aqui vai ser o fim. Puxa vida, a pessoa que você pensou que ia resolver seus problemas, que ia trazer a salvação, está indo para a morte. E ele diz, não, peraí. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, não produz fruto. Isso é lógico para a gente, né? Quando a gente põe uma planta, está plantando, põe uma sementinha, você espera que aquela sementinha morra para dar lugar a uma nova planta. Mas quando a gente pensa nessa questão de vida aqui da gente, você pensa, isso aqui não faz sentido. Porque o mundo diz para a gente que você tem que ir atrás de vida, de vida, de vida. E Jesus falou assim, que isso era uma outra coisa que acontece. Dentro dessa perspectiva, pensando um pouquinho na vida cristã, já que a gente está falando desse aspecto da vida cristã, eu queria lembrar que tem mais uma coisa que fala sobre morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha, todo mundo e todos nós, eu me incluo nisso, que a gente andava fazendo algumas coisas aí que nada a ver, que nos separavam de Deus, só tem uma sentença, é a morte. Mas a mensagem da Páscoa é que Jesus veio para nos dar vida. Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos pecados. Por isso a gente pode cantar com a Mel e com todo mundo aqui. Vem do jeito que você está. A gente vem com aquilo que são os nossos erros, com aquelas nossas limitações, com aquelas coisas que nada a ver na vida da gente, né? Que são porcarias, que estão estragando a vida da gente. Porque quando a gente chega até Jesus, Jesus pagou a nossa conta. O salário é a morte. Mas Jesus falou assim, eu morro em seu lugar. Agora, sabe que quando eu era criança, eu pensava assim, nossa, então Tiradentes deve ser igual a Jesus, porque ele morreu também, né? E o pessoal fazia Tiradentes todo barbudo assim, a gente tinha a ideia de que Jesus era um cara todo barbudo com uma túnica. E eu pensava assim, qual a diferença de Tiradentes e Jesus? Deve ser a mesma coisa. Nós temos um Jesus brasileiro aqui também, eu pensava assim. A diferença é que para pagar esse preço, desde aquela época do Egito, quando fizeram a primeira Páscoa, tinha que ser um carneiro sem defeito. Só alguém que nunca tivesse errado poderia pagar essa conta. Só alguém que nunca tivesse pecado podia nos dar vida dessa maneira. Então, nem Tiradentes, nem eu, nem você, somos elegíveis para isso. A gente não preenche esses requisitos. É só através de Jesus. Agora, Jesus morreu, não foi encenação, foi de verdade, que ele morreu na cruz. Ele morreu para nos dar vida. Essa analogia do grão de trigo que caiu na terra, ele morreu de verdade, derramou seu sangue, como aquela figura lá do Egito, da saída do Egito, derramou seu sangue, deu sua carne, para pagar o preço, para que a gente pudesse ter vida. Uma primeira questão que a gente pensa, então, para ter vida, requisito para ter vida e para ter vida de verdade, é experimentar a vida de Jesus. Porque, gente, faz parte da vida da carne nascer. Ontem nós tivemos a notícia que uma filhinha, quase sobrinha, considerada sobrinha do coração, nasceu. Ficamos tão felizes, mas tão tristes com a partida de pessoas queridas. Mas
A vida faz parte disso. Tem morrer e tem nascer. Então, nessa carne, um dia, mais dia, menos dia, de um jeito ou de outro, a gente vai. Mas a gente tem perspectiva de uma vida que vai além dessa vida. É vida de verdade. E essa vida a gente só experimenta pela morte de Jesus. Por isso é que no batismo, vai ter uma turminha aí preparando para o batismo, tem esse símbolo, que quando você é mergulhado na água, você morre para a sua antiga vida, e quando você levanta, esse ano acho que o batismo não vai ser assim, né, pastor Takashi, de mergulhar, porque as questões sanitárias não vão permitir. Mas, enfim, aquilo que você tem em mente, aquilo que você já conhece essa imagem, você morre para a sua antiga vida, e você levanta dizendo, Jesus, eu quero essa nova vida com Jesus. Jesus pagou o preço, mas não significa que necessariamente você vai usufruir. Só se você chegar até Jesus. Você chega do jeito que você está e experimenta essa vida de Jesus. É um compromisso exterior daquilo que você faz no seu interior. Mas o seu compromisso tem que ser de verdade. Não, eu vou deixar aquela vida antiga, eu morro para aquela vida antiga, que não tem nada a ver, e nasço para uma vida de Jesus. Nasço para uma vida com Jesus, do jeito de Jesus. Eu venho do jeito que eu estou. Mas a gente precisa de uma desinfecção espiritual, gente. Nesses tempos de pandemia, a gente está entendendo bem esses conceitos de desinfecção, né? Do jeito que a gente estava, vem o carinha com o termômetro, você não entra em lugar nenhum. Porque para ter acesso a Deus, daquele jeito, sem chance. Porque Deus é santo. Deus é um cara super santo. E se não tiver nessa condição, não consegue chegar até Ele. Por isso a gente precisa de Jesus. Por isso que Jesus, santo, pagou o preço e a gente entra para experimentar a vida de Jesus. Por isso também, quando tem ceia, a gente fala assim, olha, e está escrito na Bíblia, sonda seu coração. Porque a gente não chega até Deus com porcaria, com sujeira. Não combina. Não dá liga, não dá certo. A gente precisa de um tempo para pedir perdão. E por isso que eles falam assim, olha, cuidado. Às vezes você faz isso, assim, sei, eu já estou acostumado a fazer, está tudo meio tranquilo, vai meio no automático. E a gente não presta atenção nisso. E a Bíblia diz que por isso que muitos adoecem e alguns até dormem, porque é sério estar na presença de Deus Santo. Deus é santo. E Deus nos convida para que a gente tenha um acesso até Deus, usufruindo da morte de Jesus, para experimentar uma vida de verdade. Você fica livre das porcarias da sua vida, desinfectado espiritualmente, para desfrutar de vida de verdade. Esse é o sentido da Páscoa. Mas tem outro aspecto que a gente entende também, que agora já vem fazer parte da vida da gente. Eu vou ler o texto todo de Colossenses, que quem fez a Bíblia na quarentena com o pastor Takashi deve estar lembrando muito bem, que estudou Colossenses. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, nessa lembrança da Páscoa, está lembrando? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, lembra no batismo? E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Sua vida pertence a Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, idolatria, falta de perdão, julgamento, condenação. E a lista vai embora, que eu não estou lendo Colossenses aqui, já estou botando outros textos falando assim. O que acontece? Deus é santo. Só para chegar a Ele, só alguém santo. A gente estava fora do páreo. Mas Jesus veio e pagou o preço. Opa, Jesus nos limpou. Agora a gente não vai fazer como aquele cachorrinho que você dá banho,
Quando no interior tinha isso, né? Você dá banho e corre lá no quintal de terra para se esfregar, para secar. E aí você fala, caramba, acabei de dar banho em você. Mas o apóstolo Paulo está convidando, olha, agora que vocês são de Jesus, vocês ressuscitaram com Cristo, então joga fora essas porcarias que eram da vida antiga. No batismo a gente faz esse compromisso com Deus, olha, Deus, eu jogo fora isso aí. Só que você tem que decidir e falar para Deus, olha Deus, tem um monte de coisa aqui que não combina com Deus Santo. Eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero andar perto do Senhor. Mas se eu ficar com essas coisas, não dá certo, a gente não combina, a gente não vai dar certo. Então, a gente faz morrer. A gente escolhe abandonar. Mas agora abandone essas coisas, né? Diz o texto de Colossenses 3, 8 e 9. Se você está me acompanhando comigo aí. Ira, indignação, maldade. Olha a lista, vai embora. Maldade, maledicência, falar mal dos outros, pensar mal dos outros. Linguagem decente no falar significa palavrão, mentira e uma porção de coisas. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Percebe essa figura de novo, de morrer e viver? Percebe que certas coisas você faz morrer. Eu lembro que quando a gente tinha um jardinzinho de nada, tinha umas ervas daninhas que eu não queria que ficassem lá, eu não dava água. Se bem que a erva daninha é uma praga, né? Até com pouca água ela vai em frente. Mas eu não dava água. E aí, às vezes, a gente tem que arrancar também. A gente tem que arrancar, senão ela vai embora. As tiriricas, os trevos da vida, né? A gente não deixa. Se você deixar uma batatinha lá, ela vai brotar. E é isso que ele está falando, de você se despir. Isso é uma atitude ativa. Isso, se Jesus pagou um preço altíssimo, vamos valorizar aquilo que Jesus fez. E nós vamos escolher fazer morrer algumas coisas que você não quer na sua vida, porque não combina com Jesus. E não é outra pessoa dizendo para você. A gente vem como está, mas a gente na convivência com Jesus, na comunhão com Jesus, na intimidade, a gente fala, tem coisa que não combina. Tem coisa que não tem nada a ver. Agora, não perca a oportunidade de experimentar essa intimidade maior com o Senhor. Porque às vezes você olha essa lista e você fala assim, isso não é comigo. Estou pensando numa pessoa. Você perde a chance de ser tratado por Deus e de ganhar intimidade com o Pai. Porque essas coisas nos afastam de Deus. Essas coisas nos deixam longe da vida que é gostosa, é prazerosa, é plena que a gente tem com Deus. E às vezes tem coisas na vida da gente que não estão nessa lista. Mas eu convido, deixa o Espírito Santo falar com você. Não vai de cara assim falando, Deus, acho que eu estou tudo bem aqui, né? Deixa, vai para Deus, pergunta para Ele. Senhor, tem alguma coisa aqui que está estragando nosso relacionamento? Senhor, tem alguma coisa na minha vida aqui que eu tenho que fazer morrer? Eu tenho que escolher um mau hábito, um mau pensamento que me afasta do Senhor? Se a gente quer o novo do Senhor, a vida de Deus, você tem que dar espaço. Você tem que tirar essas porcarias. E a gente poder fazer essa desinfecção. Tem coisa que chega, né? No começo da pandemia, tinha uma cidade aí que você passava pela estação, diz que eles esguichavam, você andava por um tipo de um corredor, eles esguichavam desinfetante em cima de você, para você andar. Só que tem coisa que você tocou outra coisa, você precisa de álcool gel de novo. Você escolhe o que você vai fazer, botar para dentro da sua vida e o que você vai fazer morrer. E esse é o convite, porque Deus tem coisas muito especiais. E eu acho que tem mais uma coisinha aí nesse paradoxo, nessa coisa de morrer e viver, que a vida cristã diz a respeito de perder para ganhar. Você faz morrer
e a outra você abre mão. Uma coisa é intencional e a outra coisa você abre mão. Tem coisa que você perde para ganhar. E na vida cristã tem coisas assim. Lucas 9:23, Jesus agora falando com os discípulos, ele diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, poxa, a gente experimentou a desinfecção de Jesus, né? Eu quero ser de Jesus. Agora, se alguém quiser acompanhar o Senhor, ele disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Qual é essa ideia? Qual é essa ideia? A tendência hoje é assim, veja o que é mais satisfatório para você. Veja o que você gosta. Veja o que te dá prazer. Veja o que você quer fazer, qual a sua escolha profissional, o que você quer. Você fica no centro. E você perde aquela oportunidade de ter intimidade com Deus. Porque você vai fazendo o que você quer. E nem sempre combina com aquilo que é de Deus. O que acontece? A gente tem uma tendência, desde criança, né? A ser muito egoísta, a ser muito autocentrado, pensar só no que eu gosto, no que é melhor para mim, no que eu vou ganhar com isso. Mas quando a gente passa a ser de Jesus, a gente tem a oportunidade para experimentar mais de Jesus, de largar a mão daquela vida. E não basta você falar isso no batismo. Não basta um dia você despir de alguma coisa. São todos os dias. Porque isso é uma praga. Isso aí volta, você fala assim, tem uma área da minha vida que Deus já tratou, está tudo beleza. Daqui a pouco aparece de novo, você fala, caramba, eu pensei que isso aí já estava resolvido. Aí parece aquelas tiriricas que brotam de novo, você não sabe de onde. Aí você fala, eu quero perder isso aí, que não combina com Jesus. Porque eu quero ganhar a vida de Jesus. Eu quero deixar essa minha natureza egoísta, quero deixar essa coisa de só para mim, eu quero perder isso. Aparentemente, humanamente, parece que você está perdendo, mas é para ganhar a vida de Jesus mais plenamente. Tem gente que está atrás assim de avivamento, de muita coisa que Deus está fazendo, mas se a gente não passa por esse processo de deixar Deus olhar para a gente, desinfectar a vida da gente, dia a dia a gente ir até Ele e falar assim, Deus, tem alguma coisa que está me afastando do Senhor? Senhor, tem alguma coisa que eu abro mão para ficar mais perto do Senhor? A nossa tendência desde pequeno, criança é assim, né? Uma das primeiras palavras, é meu. Não é? Divide brinquedo com seu amiguinho, é meu. Porque é tão natural do ser humano. Mas quando a gente está com Jesus, a gente tem a oportunidade de abrir mão, de perder para ganhar mais de Jesus. E tem coisa muito melhor do que você pensa. É como uma pessoa que, às vezes, come um saco de porcaritos. Na hora, parece muito legal, parece muito gostoso, não é? Pois passa mal. Sem contar o efeito a longo prazo, né? Né, Nutri, Lídia? Você só está pensando no momentâneo. Você perde de vista uma vida de verdade. E é isso que Jesus está nos convidando. Tem coisa muito melhor. E tomar a cruz é dizer, olha, eu vou largar a mão dessas ambições egoístas, desse estilo de vida que nada a ver com Jesus. E estilo de vida, gente, vou dizer uma coisa. Você não nasce um dia, acorda um dia e diz, opa, esse é meu estilo de vida. Não, o estilo de vida é feito de todos os dias. Estilo de vida é feito de escolhas de todos os dias. Escolhas do que você abre mão, do que você perde, do que você ganha. Escolhas de para onde você vai. Estilo de vida também pensa a longo prazo. E a ideia é que a gente fique mais parecidos com Jesus. E dia a dia, a gente se achegue a Jesus. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo?
Quando você come um porcaritos escondido da mãe, você pensa que você está ganhando. Ah, fui mais esperto. Ah, comi uma coisa legal. Que adianta ganhar, ficar rico, super carreira, super coisas exteriores, ser um cara que todo mundo acha o máximo, e chegou no fim você fala, caramba, perdi de mim mesmo. Eu destruí a mim mesmo. Não era isso que eu queria. Nosso Deus é um Deus santo. Nosso Deus é um Deus que não combina com sujeira, com porcaria. A desinfecção é diária, é toda hora. Toda hora a gente tem que chegar para Deus e falar, Senhor, limpa meu coração dessas porcarias. Senhor, tem muita tranqueira aqui dentro, que está me levando para lugar que eu não estou gostando. Agora parece até legal, mas eu sei que isso não vem do Senhor. E esses dias, tem um texto que eu queria abrir com vocês, em Lucas, esse nem pus no slide. É uma história que Jesus está contando. Diz o seguinte, em Lucas 12, 54 em diante. Jesus está falando assim, olha, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam por si mesmos que é justos? E eu queria, no 13, mais um pouquinho, continuando, diz o seguinte. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Quer dizer, matou, tá certo? E outra coisa, Jesus pensa que aqueles galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Às vezes você pensa o seguinte, quem está morrendo na pandemia, quem está ficando doente, aí você é mais pecador. Isso é juízo de Deus sobre a vida da pessoa. Sabe o que Jesus falou? Não. Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Você percebe que eles falaram de uma coisa, Jesus respondeu uma coisa levemente diferente? Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Irmãos, eu estou entendendo que esse tempo, eu não acho que Deus mandou a pandemia, mas eu estou entendendo que é uma oportunidade e tanto que Deus está dando. E nem que quem está morrendo é mais pecador do que outros. Eu não estou entrando por esse juízo. Pensando nessas palavras de Jesus, eu estou pensando o seguinte, isso é tempo de arrependimento. É chance que Jesus está dando. Eu tinha comentado um tempo atrás da palavra do Philip Yancey, que o sofrimento é megafone de Deus, e as catástrofes, às vezes, são oportunidades que Deus nos dá para a gente afinar nossa vida com Deus. Interessante que Jesus, eles estavam perguntando, Jesus, eles são mais culpados? Tipo assim, eles são piores do que nós, né? Jesus falou assim, não, mas se vocês não se arrependerem, vocês também vão se perecer. Eu estou entendendo, eu estou pensando que Deus tem um grande avivamento vindo pela frente. E também momentos em que a nossa fé vai ser testada. Por isso, mais do que nunca, a gente se prepara para ter uma vida de verdade. E para ter uma vida de verdade, a gente precisa experimentar essa vida de Jesus. Então, se você não conhece Jesus ainda, não teve esse compromisso com Jesus, ou não passou pelo batismo, eu convido você, depois você procura o pastor Takashi para entrar na fila da turminha do batismo aí. Você escolhe o que você vai vestir e o que você vai despir. Você escolhe o que você vai fazer morrer e o que você vai deixar viver na sua vida. Essa é a chance de Deus para nós nesse momento. Dia a dia. Dia a dia.
nós escolhemos ter uma vida plena com Jesus. Não é só querer lá longe. Tem atitudes diárias, estilo de vida diário. Esses tempos de pandemia são momentos extremamente oportunos, porque o Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque Deus falou que Ele é santo, está escrito, sede santos porque eu sou santo. E sem santidade a gente não vê o Senhor. Para experimentar a vida de verdade, Deus nos aceita do jeito que a gente está. E só que a gente tem oportunidade de ser tratado pelo Senhor, de ser limpo, para experimentar a vida de verdade. Às vezes a gente tem levado uma vida esperando uma coisa grande acontecer, ou esperando você ser mais feliz, esperando uma porção de coisas. E às vezes é por causa que a gente está limitando. Nós não estamos escolhendo a vida, a gente está deixando crescer coisa que é porcaria, em vez de escolher a vida. A gente está deixando a vida da gente correr no estilo de vida que a gente quer, e não no estilo de vida de Jesus. E como é que você quer chegar até Jesus? Sem chance, né, gente? Essa é a oportunidade que Deus está dando. Oportunidade para viver a vida de verdade. E se preparar para aquilo que Deus vai fazer. Então, convido você nesse momento a ter esse tempo com Deus. E buscar. E falar, Senhor, eu quero me arrepender da vida que eu estava levando, que não tem nada a ver com Jesus. Eu quero me arrepender dessas coisas da minha vida que não combinam com Jesus. Eu não combinei nada com o pessoal do louvor, mas vamos fazer uma oração. E você no seu canto. Antes de você falar, não, isso é Kids, pergunta para Deus. Se você quer viver bem com Deus, você tem que perguntar para Deus. Senhor Deus, eu quero agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor tem de nos dar vida de verdade. E eu quero aqui junto com os meus irmãos arrepender dessa vida sem Deus. Dessa vida tão cheia de mim mesma, que não tem espaço para Deus. Dessa vida que é tão cheia de mim mesma, que eu mesma me avalio dizendo que eu estou bem. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja. Como a tua presença santa vai vir encher este lugar, como nós cantamos. Se nós estamos trazendo sujeira dentro da nossa vida. Senhor Deus, eu quero me colocar diante do Senhor com os meus irmãos. Senhor Deus, tira de nós. E Pai, talvez a nossa mente, o nosso coração já está até cauterizado por causa das nossas porcarias. E a gente perdeu a sensibilidade de perceber que o Senhor já está nos alertando, que tem coisas que estão em desacordo. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós queremos mais de Deus, nós queremos mais da vida de Jesus. E nós não queremos desperdiçar a vida de Jesus paga com preço tão caro. E nós não queremos desprezar isso. Dá-nos graça, Pai. Dá-nos graça. Tem misericórdia de nós. Nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém.